Olá, seja muito bem-vindo à Literatura Falada, que hoje traz Manuel Bandeira. Manuel Bandeira foi tradutor, professor e poeta pernambucano, nascido no Recife no ano de 1886 e morto no Rio de Janeiro no ano de 1968. Manuel Bandeira é parte daquela geração de 1922 que organizou e esteve envolvida com a Semana de Arte Moderna. Basta lembrar que Manuel Bandeira é o autor do célebre poema Os Sapos, lido por Ronaldo de Carvalho no segundo dia da Semana de Arte Moderna, sob muitas vaias e xingamentos. Afinal, não é para menos, o poema ironizava de maneira bastante ácida a poesia parnasiana, em voga até então, e que estava ainda no gosto do público. Os Sapos se converteu em um clássico de nossa poesia e é sempre citado em livros didáticos sobre literatura brasileira do século XX. Afinal, ele protagonizou aquele que talvez seja o momento mais sensacional da Semana de Arte Moderna de 1922. O poema que eu escolhi para a gente ler hoje aqui no Literatura Falada se chama Satélite. Ele foi publicado em Estrela da Tarde no ano de 1963. Trata-se, portanto, de um texto poético já escrito, já produzido e publicado na maturidade do poeta. É um texto que eu gosto muito. Eu vou ler o poema e depois vou fazer algumas breves considerações. Eu gosto sempre de lembrar, nunca é demais falar, que as considerações que eu faço são a título de provocar a reflexão e o pensamento sobre o que a gente está lendo, mais do que analisar qualquer coisa ou dizer o que o texto significa. Quer dizer, esse tipo de atitude empobreceria o texto e não é o objetivo aqui do Literatura Falada fazer esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, o objetivo aqui é promover a leitura, difundir textos poéticos clássicos da nossa literatura e eventualmente de outras literaturas e provocar a reflexão e o pensamento. Então eu vou passar algumas ideias que o texto nos leva a pensar e aí vai de cada um de estender essas reflexões para os caminhos que julgar mais interessantes. É isso aí. Eu vou ler o texto, eu vou disponibilizar o texto em tela, como eu sempre tenho feito, e depois eu passo a fazer algumas considerações. Vamos a ele. Satélite. Fim de tarde, no céu plúmbeo, a lua baça paira, muito cosmograficamente, satélite. Desmetaforizada, desmitificada, despojada do velho segredo de melancolia, não é agora o golfão de cismas, o astro dos loucos e dos enamorados, mas tão somente satélite. Lua deste fim de tarde, demissionária de atribuições românticas, sem show para as disponibilidades sentimentais. Fatigado de mais-valia, gosto de ti assim, coisa em si, satélite. Eu sempre começo, quando eu vou ler um poema, eu sempre começo pensando no título, né? E satélite, como a gente viu, é uma referência bastante explícita, né, à Lua, o único satélite natural da Terra. Então há, portanto, uma maneira peculiar, uma maneira singular, né, do sujeito lírico nomear a Lua nesse poema, e que não pode ser ignorado. Não é à toa que ele opta por satélite e não lua. Quer dizer, há um motivo para isso, né? Qual seria o motivo dessa opção? Então esse é um primeiro ponto interessante de se pensar. O poema é composto por 4 estrofes, né? E eu vou comentar brevemente cada uma delas. Veja que não se trata de uma forma poemática que a gente identifique, né, mais pautada, quando a gente está mais pautado pela tradição, então você não tem, por exemplo, rimas, né, você não tem uma forma facilmente reconhecível como um soneto, por exemplo, quer dizer, então você veja que pelo próprio formato como esse poema se apresenta, ele já causa também algum estranhamento, né, algum incômodo, né, em quem lê. Então, como eu estava dizendo, eu vou
comentar brevemente cada uma das 4 estrofes. Começando pela primeira, evidentemente. Eu destaco, antes de mais nada, alguns termos que, assim como o satélite, né, eles não estão aí à toa. As palavras, os sons, né, que essas palavras emitem, as peculiaridades que possuem, são ingredientes do texto e ajudam a agregar possíveis significados a ele. Então, vamos a alguns termos que chamam a atenção em um primeiro momento. Primeiramente, plúmbio, né? Plúmbio a gente sabe que é referente a chumbo. Então aí a gente tem 2 questões. De um lado a gente pensa na cor, né? Cinza escuro, e também na substância, né? Que é densa, né? Então é pesada. Então você tem aí um céu plúmbio, né? Fim de tarde no céu plúmbio. A baça, né? Se a gente for procurar em dicionário, a gente vai ver que baça se refere a embaçado, escuro, enevoado, sombrio, né? Então, lua baça, né? Então, veja que não é uma lua resplandecente, cheia de brilho, não, é uma lua baça, né? Cosmograficamente, né? De maneira cosmográfica, né? Lembrando que cosmografia, né? Cosmograficamente se refere à cosmografia. A cosmografia é uma parte da astronomia que se preocupa com a descrição do universo, né? É um campo de estudos. Veja que satélite e cosmografia se combinam, uma vez que ambos os termos dizem respeito ao universo de um ponto de vista científico. Vamos ler novamente a primeira estrofe. Fim de tarde. No céu plúmbio, a lua baça paira, muito cosmograficamente, satélite. É um ponto final depois de satélite, como se encerrasse uma etapa do texto. Veja que paira aparece no meio da estrofe, né? Sozinha, isolada, feito a lua, satélite, pairando em meio a essa imagem criada pelo poeta e que inclui o céu plúmbio e a lua baça. E o fim de tarde. Esse é um elemento importante que vai ser retomado mais à frente. Veja que há sempre uma perspectiva objetiva, né, sugerida pelos termos que remetem à ciência. E também por termos despojados de adjetivos que a gente geralmente costuma ver associados a poesia que diz respeito à lua, à noite, enfim, né? Bom, vamos à segunda estrofe. A segunda estrofe começa enfatizando algo que será bastante trabalhado pelo sujeito lírico a partir daqui, né? Que é uma maneira diferente, uma maneira outra de perceber o objeto. Veja. Desmetaforizada, desmitificada, despojada do velho segredo de melancolia, né? Então essa é a maneira como a lua satélite se apresenta, desmetaforizada, sem metáforas, ausente de metáforas, desmitificada, quer dizer, ausente de mitos, despojada do velho segredo de melancolia. Quando fala em velho segredo de melancolia, o sujeito lírico deixa claro algo que já vinha sendo abordado e que dissemos há pouco, a maneira outra, a maneira renovada dele conceber e dele explorar aí esse objeto, né, a lua. E essa maneira renovada, essa maneira outra, se estende, obviamente, ao mundo e à poesia, né, quando toma por referência o passado, né, a tradição poética no que diz respeito à abordagem da lua. Todos aqui sabemos que a lua sempre foi algo muito presente na poesia, principalmente nas poesias românticas. Tanto que até caiu no clichê, né, no lugar comum. Né? Daí a necessidade de um olhar outro, né, como proposto aqui, como nos transmite, nos comunica esse texto. Né? Um olhar outro que não se faça enquanto repetição de certo discurso. Veja os versos seguintes. Não é agora o golfão de cismas,
o astro dos loucos e dos enamorados, mas tão somente satélite. Então, há uma diferença, o sujeito lírico marca uma diferença do agora, né, do momento em que ele escreve, do momento em que ele diz, comunica esse texto, com um passado da tradição poética. A questão da hora do dia é enfatizada na terceira estrofe, né, essa hora que já apareceu na primeira. Então, você vê que há uma insistência nessa questão. Veja. A lua deste fim de tarde, demissionária de atribuições românticas, sem show para as disponibilidades sentimentais. Noites escuras e misteriosas são aqui substituídas pelo fim de tarde, horário que é inclusive para muita gente meio depressivo, meio triste, disfórico, né? Cenário pouco afeito ao lirismo clichê. Desse modo, o discurso a que temos contato surge demissionário de atribuições românticas e sentimentaloides. Veja a última estrofe. Fatigado de mais-valia, gosto de ti assim, coisa em si, satélite. Veja o termo mais-valia, né? Ele vem de empréstimo da terminologia marxista, termo utilizado na economia, que também é uma abordagem voltada à ciência. Mais-valia se refere à supervalorização, que cansa, nesse caso, enquanto discurso e forma. A gente vai percebendo, então, que esse poema do Manuel Bandeira se faz enquanto diálogo com outras maneiras de fazer poesia, afirmando aqui um modo outro de conceber, um modo outro de lidar com o objeto e também de refletir sobre ele. Você vê que é um texto riquíssimo em possibilidades, né? E essas ideias que eu lancei aqui são apenas alguns caminhos que você pode usar para se aprofundar na leitura desse texto poético. Né? É um texto que por si só é um mundo a ser desvendado. E isso é realmente fascinante na boa poesia. Muito obrigada pela presença e até o nosso próximo encontro.